Outra coisa que Deus tem me trago a lembrança é que em dezembro, no final, no meio da pregação, antes do Natal, irmão, dezembro antes do Natal, eu comecei a pregar sobre crente não deve pular carnaval. Um dos meus primeiros vídeos, tem mais de um ano isso, é justamente assim, por que o cristão não deve pular carnaval. E eu até falei com a igreja, eu não estava nem pensando em carnaval, irmão. No meio da pregação Deus começou a falar e comecei a falar por que não deveria, no meio da pregação. Passei dezembro, janeiro e fevereiro pregando isso. Deus me dava uma palavra, mas no meio da palavra eu pregava sobre no crente não deve pregar, pular carnaval, não deve torcer para escola de samba, crente, tudo que o crente não podia fazer. Só que eu não consegui entender por quê. Eu fiquei até um pouco sem graça, que eu fui chamada para pregar sobre a campanha do sangue, na caixa d'água, na igreja Semeando Vidas. E minha amiga Vanice me chamou lá para pregar, e eu falei, Vanice, me marca para o dia 25. Aí ela falou, Márcia, é carnaval. Você, né, porque eu ia de ônibus, ia pegar mototáxi, é bem longe de Bangu para lá. Vai ficar ruim na hora de voltar. Eu falei, é mesmo, Vanice, então me marca para o dia 18. E eu fui no dia 18 de fevereiro pregar. Irmãos, eu tinha que pregar campanha do sangue, eu estou acostumada a pregar sobre a morte na cruz, eu estou acostumada a pregar sobre o sangue de Cristo, né? Porque é o sangue de Cristo que liberta, que salva. Chegou lá, Deus apagou toda a pregação. E eu fiquei o tempo todo falando, Deus, cadê a palavra? Cadê a palavra? Foi me dando nervoso, agonia, mas eu conheço Deus que eu sirvo. E Deus começou a falar para mim sobre pregar sobre chamada, né? Chamada que cada um de nós temos. E confirmou quando o irmão até que me filmou, que eu não sei o nome dele, mas ele que me filmou lá na igreja, ele pegou a passagem de Jeremias e falou sobre chamada, confirmando a palavra que Deus tinha me dado. Mas no meio da palavra chamada, eu não comecei de novo a falar que crente não pode pregar, foi minha última pregação sobre carnaval. No meio ali, eu comecei de novo a pregar ali, de novo sobre carnaval, irmão. De novo. Deus apagou de novo tudo, deixou e eu só pregava isso. Foi minha última pregação sobre carnaval. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi por que eu preguei tanto sobre carnaval. Por quê? Aí eu orando a Deus, Deus veio me revelando que o coronavírus, ele chegou ao Brasil, enquanto as pessoas, Deus me revelando, enquanto as pessoas estavam pulando carnaval, Deus me mostrou as pessoas vindo de outros países para cá com uma doença. Elas não sabiam que estava doente. Olha, Deus tem alertado tanto. Gente, não adianta. Eu achei um absurdo. O pastor botou o carnaval dentro da igreja. Está perdendo a visão de Deus. Ainda chamou aqui os crentes que não... carnaval, festa da carne. Os crentes de imbecis. Vi uma outra pastora subir num carro alegórico e chamar as pessoas para pular carnaval. Gente, é tudo contrário. Os instrumentos na Bíblia, eles devem adorar o Senhor, mas carnaval é uma festa da carne. Aqueles instrumentos foram consagrados para Satanás. Os instrumentos da igreja são consagrados para Deus. Aí hoje está se falando em ficar trancado dentro de casa e fechar as portas da igreja. Por que o governo não cancelou o carnaval? Deus estava falando, Deus não está nesse negócio. Por que o governo não cancelou o carnaval? Porque é muito dinheiro, carnaval gera muito dinheiro. Carnaval é turismo, vem gente de todos os países, mas eles vieram contaminados. Como cancelar o carnaval? Primeiro, ia perder muito dinheiro. Segundo, ia perder muito voto. Por quê? Porque a maioria do povo gosta de pular carnaval. Os nossos governantes preferiram adorar o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, e a não desagradar o povo. Se os nossos governantes quisessem agradar a Deus, hoje nós não estaríamos doentes. Se o povo dobrar o joelho e clamar, se o povo se converter dos seus maus caminhos, irmão, a doença fica lá fora. Sabe por quê? Porque em Êxodo, quando Deus mandou ungir os umbrais das portas, todo aquele que pegou o sangue do cordeiro e ungiu os umbrais da sua porta, Deus falou, à meia-noite eu vou estar passando com a morte. Tranca-se dentro de casa que eu vou estar passando com a morte. Todo aquele que obedeceu e ungiu os portais das portas com o sangue do cordeiro,
ele foi salvo. Houve morte no Egito, mas não houve morte no meio do povo de Deus. Se o povo que se chama pelo nome de Deus orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos altos céus e vai sarar a nossa terra. É promessa, irmão, mas é tempo de se converter. É tempo de se converter, irmãos. Quando eu não sou a favor de política, né? Vejo fazendo algumas coisas certas, outras coisas erradas. Nosso prefeito Marcelo Crivella fez muita coisa errada, muita, mas eu reconheço que ele pegou um governo onde todo mundo tinha roubado dinheiro, roubaram o dinheiro todinho, levaram o dinheiro todinho e deram para ele uma prefeitura zerada, uma prefeitura falida. Também sei disso, pelo amor de Deus, né? Mas fez também muita coisa errada, mas uma coisa ele fez certa. Ano passado ele se recusou a entregar a chave da cidade ao rei Momo. Sabe por quê? A chave da cidade tem que ser entregue para Deus. Nós estamos brincando muito com a paciência de Deus. Hoje eu entrei no Facebook e uma irmã falou assim: ai, mano, Deus não castiga. Pelo amor de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Deus castiga sim, irmãos. Deus vai falando, vai falando, vai falando. Jeremias pregou, foi 40 anos no deserto falando: arrependei-vos do vosso pecado, senão Deus vai entregar vocês na mão de Nabucodonosor e ele vos levará cativo. Aí chegou o dia do basta de Deus. Deus entregou o povo. Rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém, queimou a cidade a fogo, destruiu seus muros e levou o povo cativo. O povo de Deus foi preso por pecado. É o nosso pecado que afasta Deus da nossa casa, da nossa vida. É tempo de aceitar Jesus como Salvador. Estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse. É tempo de aceitar Jesus como Salvador, porque ele já falou: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. O problema é que quando ele rompeu os céus, as pessoas vão ver que isso é verdade e vão querer aceitar ele ali. Mas ali já é tarde demais. Praticamente toda a Bíblia, as profecias praticamente todas já se cumpriram, irmão. Isso é um alerta. Jesus falou que ia vir e veio. Ele falou que ia voltar. Está voltando. Está mais próximo do que imaginamos. Sem falar que quem morre hoje é porque Jesus voltou para ele em particular. Então, se eu for afetada pelo coronavírus ou qualquer outra doença, porque eu não sou imune a nenhuma doença, e eu morrer, Jesus voltou naquela hora para mim em particular. E tem o dia do juízo. E é nesse dia que nós vamos dar conta. Que nós venhamos a entender: carnaval, irmão, não é coisa de Deus, porque significa festa da carne. Todo lugar onde você vê muita prostituição, toda vez onde você vê muita gente pelada, quase pelada, ou pelada, com roupa muito curta, peito de fora, muita perna de fora, excesso de roupa de fora, muita bebida, muita mentira, muita traição. Tu acha que isso aí é de Deus? Tu acha que é para levar isso para dentro das igrejas? Não, a igreja do Senhor, ela é do Senhor. Deus ainda está tirando de dentro da sua casa toda imundície, desde o Velho Testamento até hoje. E quando Jesus vai voltar, ele não vai levar uma igreja fechada, cheia de gente, não, irmão. Ele vai catar. Denominação não sobe. Nós, seres humanos, é que somos a igreja do Senhor. Deus vai passar numa igreja, tirar 10. No meio de 1000 pessoas, Deus tirar 10. Aí quero perguntar para você: você quer ser um dos 10 que Deus vai levar para morar com ele no céu? Ou um dos 90 que estavam dentro da igreja, mas não agradavam ao Senhor? Um dos 90. Se o teu líder diz que você pode beber, foge. Porque é tempo também de se retratar. Teve uma vez que Deus sempre me ensinou que beber era pecado. E uma vez eu preguei, até no Ministério Oliveira, eu estava lá na época, e eu preguei que beber era pecado. Na mesma hora o Espírito Santo começou a me apertar. Mas eu, orgulhosa, não queria voltar na hora ali e falar: pô, igreja, me perdoa, eu errei. Estou pregando da carne agora, saí do Espírito. Estou pregando minha carne, beber é pecado, Senhor. Eu com orgulho briguei com ele. Mas na sexta-feira de manhã eu acordei com Deus bradando no meu ouvido, que era para eu me retratar. Lá na igreja Deus falou assim: o que foi que eu te ensinei? E eu brigando, não quis ouvir a voz de Deus.
Mas na sexta-feira pela manhã Deus começou a falar: o que foi que eu te ensinei? Você vai se retratar com a minha igreja. E Deus ainda falou: escreve. Eu fiz uma aula e escrevi. Quando foi no outro domingo, isso foi numa quinta, quando foi no outro domingo, eu ia pedir ao meu esposo, meu filho estava no Maranhão, para eu pregar, para eu poder me retratar com a igreja. A igreja lotada, gente de fora, gente visitante que eu nunca tinha visto na vida, para eu me retratar com uma igreja. E sem eu falar com ele, quando eu vi que ele estava dando oportunidade para todo mundo e não me dava não, eu ia pedir oportunidade, né, para me retratar com a igreja. Aí quando eu vi que ele estava dando oportunidade para todo mundo e não ia me dar, eu virei para ele, eu falei: amor, eu preciso de uma oportunidade, porque eu tenho que falar com a igreja. Aí ele: não, você vai pregar. Eu já tinha falado com ele para me deixar pregar, porque o que eu tinha que falar, eu tinha que me consertar muito. E eu vim falando aquela aula ali, vim explicando que beber é pecado, sim, eu vim me retratando com a igreja. E eu falei: irmãos, eu errei. Eu falei algo que eu não deveria falar. Eu errei. Se eu não me retrato ali, irmãos, com certeza eu estava comprando casa no inferno para morar. Aliás, eu creio que nem tem casa no inferno lá, gente, todo mundo desabrigado. Uma coisa eu tenho certeza: casa tem no céu, e uma dessa casa eu quero para minha vida. Quantas vezes eu tiver que voltar atrás com a minha palavra para me retratar diante de uma igreja, eu vou voltar. Porque não adianta eu chegar no céu e dizer: eu sou uma pastora. Não adianta. Eu preciso me retratar, eu preciso reconhecer meus erros. Carteirinha não leva para o céu, ministério não leva para o céu, chamado não leva para o céu. Tem muita gente brigando por causa de carteirinha. Tem que brigar para morar no céu. Tem que haver mudança de caráter. Tem que aceitar Jesus como Salvador e se converter dos seus maus caminhos. Tem que tirar o anátema do meio do povo, o anátema do meio da casa, porque assim o sangue de Jesus, que tem todo o poder, estará sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Amém?